Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo ou bem-vinda ao podcast Cabeças de Lâmpada. Eu sou o Matheus. Fala galera, aqui é o Pedro. Isso aí, agora nesse terceiro episódio do nosso podcast, a gente vai tratar sobre um assunto que, como foi dito no episódio 2, é mais atual do que nunca. Olha só. Vocês ouvintes aí já devem saber que o assunto a ser abordado aqui nesse episódio será a pandemia do coronavírus, certo? Mas como o nosso podcast está relacionado com a área ambiental, a gente vai dar um foco a mais nessa área. Iremos falar principalmente acerca das consequências da pandemia na esfera ambiental. Então, vamos lá. Para começar aqui, eu queria propor uma pequena reflexão inicial, no sentido de parar um pouco para pensar sobre o que mudou com a pandemia. O que teve de bom, o que teve de ruim, como isso impactou nas nossas vidas, quais foram as alterações mais drásticas e por aí vai. Você, caro ouvinte, já parou para pensar nessas coisas? Geralmente a gente acaba pensando apenas no presente e por isso esse tipo de pensamento nem passa pela nossa cabeça. E, de fato, com a chegada da pandemia, houveram mudanças absurdas, além dos pontos positivos e negativos. Mas isso aqui a gente vai falar mais no decorrer desse episódio, beleza? Retornando, as coisas que mais impactaram, de maneira geral, foram a parte do isolamento social, os lockdowns, o distanciamento, as medidas sanitárias e por aí vai. Você aí muito provavelmente deve ter sentido esses impactos, já que tudo ficou meio paralisado, vazio, muita gente ficou trancada em casa e, inclusive, pessoas começaram a ter problemas com a saúde mental. Eu, pelo menos, vi muitos relatos assim. Talvez seria um problema que a pessoa já tinha mesmo, e aí, com toda essa coisa, acabou agravando a situação. Ou então, a pessoa nem tinha mesmo, ela estava simplesmente habituada a viver assim, numa convivência social, e de repente tudo mudou e isso acabou piorando a saúde mental dela. Então, essa situação é algo bem complicado de se lidar, porque não depende exclusivamente da pessoa, né? Ela tem que respeitar os protocolos e tudo mais. Em contrapartida, há quem diga que a pandemia trouxe certos benefícios. Óbvio, todos nós sabemos que o cenário atual é terrível, mas vale a pena comentar sobre isso, embora seja um pouco polêmico, porque certas pessoas discordam profundamente desse ponto de vista. Enfim, desde que a pandemia virou algo fora do controle, você percebe que muitos sites, jornais, blogs, podcasts, canais no YouTube e etc. começaram a criar conteúdo dedicado a esse ponto de vista, de enxergar o lado positivo da situação, geralmente falando sobre desenvolvimento pessoal. Eu já vi relatos também de pessoas que, por exemplo, descobriram um hobby novo, como ler um livro, aprender um idioma, estudar sobre assuntos interessantes e por aí vai. A gente pode citar também a parte de que muitas coisas passaram e ainda passam por um processo de desenvolvimento intensivo, principalmente no quesito de serviços. Você tem aí, por exemplo, a promoção do ensino à distância, o EAD. Existe também o serviço de delivery, que já era algo comum até, mas que virou algo praticamente cotidiano na vida das pessoas. Então você percebe que são artifícios e maneiras criadas com o intuito de superar as dificuldades criadas pela situação pandêmica em que vivemos. Eu acho importante deixar uma pergunta no ar antes de começar a falar sobre os impactos da pandemia no meio ambiente. Por isso eu faço a seguinte pergunta. Em uma situação hipotética, desconsidere a pandemia que vivemos. O que aconteceria se uma grande parte das atividades humanas de repente parassem? Você pode pensar que talvez isso gerasse um alívio à natureza, tendo em vista todo o impacto que causamos com essas atividades. Ou se você fosse mais pessimista, pensaria que com as atividades paralisadas, surgiriam outras atividades para compensar o uso de serviços e recursos necessários para a sobrevivência humana, certo? Bom, as duas linhas de pensamento estão corretas. Na primeira linha de pensamento, eu sinto um exemplo simples. Imagina a geração de resíduos de uma escola,
que geralmente permanece constante durante o ano letivo. E de repente, por conta de um vírus, todas as atividades passam a ser virtuais. O quanto a geração de resíduos dessa instituição diminuiria durante esse tempo de inatividade? Eu acho que quase totalmente. E isso fortalece a primeira linha de pensamento. Na segunda linha de pensamento, olhando por um lado, percebemos a diminuição dos impactos causados pelas paralisações. Por outro lado, vemos que há muito mais pessoas passando integralmente o tempo em isolamento dentro de suas casas, o que leva a um número muito grande de geração de resíduos residenciais. Ou seja, mesmo que as atividades comerciais e industriais tenham parado, o ser humano ainda continua sua vida, obviamente, porém, passando muito mais tempo dentro das suas casas. Então só é feita uma mudança entre as fontes geradoras. E essa explicação define bem o que são os impactos da pandemia e quais são eles. Resumindo, a pandemia promoveu inúmeros impactos, sejam eles positivos ou negativos. Agora, eu vos faço outro questionamento. Você vê que esse episódio aqui tá bem filosófico, né? Cheio de perguntas. Mas enfim, a gente pode dizer que a pandemia influenciou positivamente na qualidade da atmosfera no geral? E aí? Certamente que sim. Mas agora, por quê? Bom, se você for parar para analisar o que aconteceu, vai perceber que houve uma paralisação quase que total nas atividades industriais. Não só nas indústrias, né? Mas bem como em outros setores também. Mas um dos principais poluentes da atmosfera é justamente esse setor de indústrias, onde você tem atividades fabris ali constantes, além do tráfego de veículos, que é outro grande poluidor. Com o lockdown e a quarentena, todos esses processos reduziram muito. Como consequência, tivemos aí uma redução significativa dos poluentes, como foi constatado por vários estudos realizados no mundo, além do veredito da própria população. Grande parte dos moradores das grandes metrópoles brasileiras, como São Paulo, disse que o ar estava mais limpo, aquela neblina cinzenta característica tinha sumido, o ar estava mais leve, dava para respirar melhor, e por aí vai. Aliás, outra coisa que eu esqueci de comentar é que a redução significativa que tivemos foi de gases poluentes primários. Vale a pena ressaltar isso. Os poluentes secundários ainda se mostraram mais resistentes e tiveram uma redução não tão grande em comparação a outros gases. Aliás, você deve estar se perguntando aí o que é gases poluentes primários, secundários, essa coisa toda aí. Basicamente, os poluentes primários são aqueles que estão em seu estado inicial. Por exemplo, o dióxido de carbono é um gás primário, porque ele não alterou a sua composição química desde que saiu do escapamento de um carro, por exemplo. Os secundários são o oposto. Eles saíram de algum lugar, que pode ser qualquer fonte poluidora, ficaram um tempo na atmosfera e formaram algum gás novo, como o peróxido de hidrogênio, ácido nítrico, o ácido sulfúrico também, que inclusive é um dos grandes causadores da chuva ácida, e por aí vai. Resumindo, os secundários derivam dos primários. Acho que agora deu para entender. Ficou bem didático aí. Bom, então, pesquisando sobre o assunto, eu vi um artigo de 2020 dos autores Pereira, Silva e Solé, que analisaram, através do satélite da NASA, áreas brasileiras com maior índice de infectados, taxas de internação e mortalidade por Covid-19, concluindo que os efeitos do isolamento, ocasionado pela pandemia, levaram a uma grande diminuição dos níveis de poluição, no período de paralisação parcial na cidade de São Paulo. E o resultado obtido de 4 estações de medição da qualidade do ar mostraram que na área urbana teve uma redução significativa e drástica nas concentrações de NO, NO2 e CO, ao ser comparado com a média mensal dos últimos 5 anos. Já na cidade do Rio, apresentou redução significativa nos níveis de CO
e NO2. Já em outro artigo encontrado do autor Silva, escrito em 2020, nós podemos destacar que, como primeira impressão, a pandemia pareceu contribuir para uma melhora nos índices ambientais, como por exemplo, a diminuição das emissões de gases específicos do efeito estufa, a poluição do ar, como o Matheus já falou, nível de ruído ambiental, incluído o ruído subaquático, devido à redução dos transportes marítimos, pressão terrestre e da vida selvagem. Porém, ocorreu um aumento dos padrões de uso e consumo de plásticos de uso único, incluindo o PPE, de lixo médico, e uma mudança de prioridade na gestão de resíduos. Fatos que a longo prazo irão somar com os impactos que serão novamente causados assim que a rotina das pessoas voltarem ao normal, segundo o autor do artigo. A pandemia não alterou somente as condições climáticas e atmosféricas do planeta durante o período da paralisação. Também provocou um aumento da produção e do consumo de máscaras faciais descartáveis em todo o mundo, originando um enorme desafio ambiental, aumentando significativamente o resíduo de plástico e partículas de plástico no meio ambiente. Alguns desses materiais estão entrando nos cursos de água, de onde alcançam o ambiente tanto de água doce quanto o marinho, e consequentemente aumenta a presença de plásticos no meio aquático. Esse é um fato muito interessante, pois é algo que se encontra camuflado na necessidade de se usar máscara, fazendo com que os usuários se sintam passivos de destinar adequadamente essas máscaras plásticas no meio ambiente. Porém, não foi somente o consumo de máscaras plásticas que aumentaram com a pandemia. Ainda no ambiente da saúde, a gente pode ver o aumento exponencial da produção de produtos médicos como luvas, seringas, aventais descartáveis e outros vários produtos. Será que temos destinos adequados suficientes para lidar com todo esse lixo médico após o fim da pandemia? E será que durante a pandemia eles estão sendo destinados adequadamente? Atualmente, os maiores consumidores de energia elétrica no mundo são as indústrias. Então é evidente a redução no consumo de energia elétrica, ocasionada principalmente pela queda na atividade industrial. Outro fator ligado à energia é a menor demanda por geração de energia hidrelétrica, que permitiu que os reservatórios recuperassem parte do nível de armazenamento, sendo mais um efeito positivo. Quando a pandemia passar, infelizmente já são esperados afrouxamentos das políticas ambientais em concessões para agilizar a retomada econômica. Porém, os efeitos do coronavírus no consumo individual podem ser mais significativos e duradouros. Uma experiência traumática, como essa, carrega consigo esse poder de mudança. De acordo com dados fornecidos pelo site Brewville Box, no Brasil, já é possível observar um grande aumento no número de buscas na internet sobre maneiras mais conscientes de consumo. Esse fator deve-se provavelmente à crise econômica que a pandemia promoveu, entre outros fatores. Resta saber se esses hábitos durarão mesmo após o período pandêmico. Então, mais uma vez, estamos indo em direção ao encerramento desse episódio. Foi bastante informação. Esperamos profundamente que todos vocês, ouvintes, tenham conseguido entender. A gente destrinchou inúmeras pesquisas e artigos para conseguir repassar tudo aqui, de uma forma bem didática e tal. Nós pedimos também que você divulgue esse nosso projeto. Compartilhe com seus amigos, amigas, familiares e por aí vai. Vocês podem nos encontrar no Instagram pelo usuário de @cabeçasdelâmpada, tudo junto e sem o cedilha, tranquilo? Estamos disponíveis no Spotify também. E no mais, é isso. Muito obrigado novamente e tchau, tchau.